Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. E mais uma vez aqui me foi dado o privilégio de, no lugar do pastor, esse tremendo desafio de passar a palavra, a mensagem aos irmãos. Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 ao 13, nós vamos ler. Filipenses 2, 12 e 13. Leamos juntos? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Oremos uma vez mais. Senhor Deus e Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que venha nos iluminar na compreensão da Tua palavra. Que não seja eu a falar, não seja a minha voz, mas o Teu Santo Espírito, que nos guia e nos ensina toda a verdade. Irmãos, imaginemos, vocês têm uma conta corrente e a cada manhã você acorda com um saldo de 86.400. Só que não é permitido transferir o saldo para o dia seguinte. Todas as noites o seu saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido guardá-lo durante o dia. O que é que você faz? Você iria gastar cada centavo. É claro, e nós todos somos clientes desse banco que estamos falando, que se chama o tempo. Todas as manhãs é creditado para cada um de nós 86.400 segundos. Todas as noites o saldo é debitado como perda. Não é permitido acumular este saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs sua conta é reinicializada e todas as noites as sobras do dia se evaporam. Não há volta. Você precisa gastar vivendo no presente o seu depósito diário. Invista então no tempo que for melhor, na saúde, felicidade, sonhos e, acima de tudo, nas coisas de Deus. Porém, o relógio está correndo, faça o melhor para o seu dia a dia. Para você perceber o valor de um ano, pergunte ao estudante que repetiu o ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve o seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a alguém que venceu a medalha de prata em uma Olimpíada. Valorize a vida segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. E é no presente momento que Deus quer que façamos o que vamos ver. Eu sei que vocês estão pensando que já ouviram esta ilustração, mas ela ajuda-nos a entender aqui a mensagem. Porém, irmão, as palavras para as quais eu gostaria de chamar a sua atenção estão escritas aqui, nós lemos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. A carta que ele escreveu à igreja de Filipos, enquanto ele se encontrava preso por pregar o evangelho. Como todos os irmãos, alguns dos irmãos já podem saber, a palavra evangelho significa boas novas ou boa notícia. Este é o significado da palavra evangelho, boas novas. A boa notícia de que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas, assim como em todas as cartas, Filipenses está cheia de exortações e demonstrações da parte do Senhor.
Mas o que nós veremos é uma exortação, um estímulo para nós, para os salvos em Cristo Jesus, para a nossa salvação. E eu explico aos irmãos. Não que nós acrescentemos algo à nossa salvação, não. Não há nada que podemos fazer para sermos salvos. Isso é um fato, a salvação é algo gratuito de Deus. Efésios 2, capítulo 2, do versículo 8 ao 9 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. É inteiramente dado pela graça de Deus. Mas não é por causa disto que nós vamos permanecer inertes. É porque Deus fez toda a obra que nós vamos permanecer parados, inativos e até mesmo indiferentes diante dessa grande obra que o Senhor Deus fez. Deus nos chamou da morte para a vida, Deus não nos chamou da morte para a vida, para a inatividade, para a inércia. É como diz lá a epístola do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus, ele nos concedeu meios para isso. E há uma parte que nós devemos fazer. A Bíblia fala da soberania de Deus em todo o processo da salvação. Mas não é por causa disto que nós vamos ficar parados. Há uma responsabilidade em nós. E de uma maneira que Deus só sabe a sua soberania e a responsabilidade humana, elas se encaixam de uma maneira misteriosa. Esse é um mistério. Deus é soberano em todo esse processo, mas nós temos a nossa responsabilidade. Deus não quer que fiquemos parados. Nós não fomos salvos para a passividade. Então isso é preciso deixar bem claro, para que nós não fazemos nada para ser salvo. O morto, por exemplo, não faz nada. Nós estávamos mortos. Nós simplesmente pomos em ação, externamos por meio da santificação aquilo que foi feito eternamente. E gostaria de ver com os irmãos aqui 3 princípios para nós, para a nossa vida. Leamos novamente o versículo 12 de Filipenses. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Eu acabei lendo aqui o 13 também, mas a nossa atenção aqui primeiramente para o versículo 12. E o primeiro princípio, irmãos, para o desenvolvimento da nossa salvação. Este é um comprometimento de obediência na jornada da vida com Deus por parte dos seus filhos. O conceito de desenvolver significa um intenso comprometimento. É um chamado de Deus para um grande esforço. É como nos diz aqui Filipenses 2,12, que os filipenses, eles já eram ativos nesta obra da salvação. Paulo diz que eles sempre obedeceram. Por isso ele diz, como sempre obedecestes. A obediência ela é um fruto da salvação. A obediência à palavra de Deus é a marca dos filhos de Deus, daqueles que foram salvos. O salvo, ele deseja obedecer a Deus. É uma das características dos verdadeiros filhos de Deus, a obediência. O Senhor Jesus, ele nos diz que não é simplesmente aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, ou seja, é aquele filho que obedece. Nós temos um hino, o Inário Novo Cântico, esse que nós cantamos, um hino muito lindo, denominado Crer e Observar, cujo refrão é, crer e observar tudo quanto Cristo ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, a obediência, ela é uma marca do crente. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, o salvo, ele quer obedecer.
E foi muito bom de ouvir que muitos cantaram com muita vontade. É um hino muito belo e a gente se sente impelido a querer obedecer ao Senhor. Os filipenses, então, irmãos, eles já tinham dado provas da sua obediência. O apóstolo, contudo, os exorta, no versículo 12, ele os exorta. Deixa eu encontrar de novo aqui, porque eu perdi. Versículo 12, ele nos diz: porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele diz isso, porém muito mais agora, ele enfatiza, muito mais agora na minha ausência. É necessário que se faça essa enfatização, e se enfatize isso. Ele sabe o que é um homem. Deus sabe quem nós somos. Nós somos inclinados à rebeldia, a nos afastarmos. E é fácil desviar quando os nossos líderes não estão por perto. Paulo não estava presente mais na igreja de Filipos. É fácil esfriar quando o nosso discipulador está ausente. Via de regra, nós nos sentimos mais à vontade sem aqueles que estão verificando a nossa conduta. Não é verdade? Mas os irmãos não precisam se preocupar porque o pastor está nos assistindo. Ele está verificando aqui a nossa conduta. É difícil obedecer, irmãos. E é difícil obedecer a Cristo porque isso pode resultar em perseguição e prisão, como aconteceu com Paulo. Ele estava preso por causa do Senhor quando ele escreveu esta carta, por ter sido obediente e fiel ao Senhor. E é preciso que, mais uma vez, a gente venha ouvir essas palavras, de sermos obedientes, não só ouvir ressonando nos nossos ouvidos, não só na minha presença, porém essas palavras muito mais agora na minha ausência, muito mais agora no tempo presente, em que nós estamos ouvindo falar de guerras, rumores de guerras. A gente tem que ficar mais atento. 2 guerras importantes estão no mundo atual, estão se desenrolando. Então a gente tem que guardar isso no nosso coração. Gostaria que os irmãos refletissem por um momento. Você vive uma vida de obediência a Deus? A obediência a Deus e a sua palavra tem sido uma característica do seu viver diário? Ou simplesmente você anda no decurso deste mundo que jaz no maligno? É preciso lembrar a instrução bíblica. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Este é o primeiro princípio, irmãos. O segundo princípio para o desenvolvimento da nossa salvação é sobre um progredir em comunhão e temor diário na presença de Deus. Versículo 12 novamente. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Paulo prossegue, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver é um ato de progredir, ou fazer progredir. Esta mesma exortação que nós encontramos aqui em Filipenses, nós também vemos lá em 1 Tessalonicenses 4:1. Quem quiser e puder abrir, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Onde o apóstolo, ele elogia a fé dos tessalonicenses por haverem recebido a palavra de Deus. Primeira Tessalonicenses 4, 1. Ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O crente é aquele que progride, ele está sempre
progredindo em comunhão, em temor, na graça e no conhecimento. Ele cresce na palavra e em oração, em obediência, porque sabe que esta é a vontade de Deus para a sua vida, a sua santificação. E isso é um processo, irmãos, que nós vamos desenvolvendo, progredindo cada vez mais. É como está escrito lá em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Abramos lá também. Provérbios 4, 18. A palavra do Senhor diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Este é um processo, é como a luz da aurora, como no raiar do dia, né? O sol começa a aparecer e vai brilhando, brilhando, até ser o dia pleno, o dia perfeito. Essa é a vereda dos justos, daquele que foi salvo no Senhor. Ele está desenvolvendo, progredindo na graça, no conhecimento e na fé em Cristo Jesus. É um processo gradual. É um processo que vai com o tempo. Por isso, e Deus não nos chama a indolência, irmãos. Ele não nos chama a preguiça espiritual. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz: Ele vos deu vida. Ele deu vida a nós quando nós fomos salvos. Um corpo vivo, ele está em ação. Ele progride, age, desenvolve. Desenvolver este ato de entrar em ação. Corpos vivos entram em ação. Almas salvas estão em ação. Em 1 Coríntios, Paulo diz assim, de Deus somos cooperadores. Nós cooperamos com Ele em seu reino, porque fomos feitos vivos. Deus nos deu vida em Cristo Jesus. A Bíblia, na versão NVI, a nova versão internacional, nesse versículo 12, essa parte em que diz: desenvolvei a vossa salvação, em sua tradução ela diz assim: põe em ação a ação de vocês. Nós podemos ver mais uma vez aqui que somente nós colocamos em ação aquilo que nos foi dado. É como na criação. Deus criou tudo, Ele é o autor de tudo, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e soprou nele o fôlego de vida. O homem não contribuiu nada para a sua própria criação. Tudo foi feito por Deus. E após Deus ter lhe dado vida, o homem logo entra em ação. Deus dá ordens para ele, que eles devem se desenvolver, progredir, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem. Deus deu ordem para eles cultivar o jardim, ou seja, eles tinham simplesmente que entrar em ação. Deus fez tudo para eles. Eles somente deveriam desenvolverem-se. Eles estavam vivos. E hoje não é diferente. Nessa nova glorificada criação que nós temos em Cristo Jesus, não é diferente. E isso é o mesmo com você. Se você de fato está em Cristo, você recebeu vida. A segunda aqui, parte, irmão, dessa exortação paulina, nesse versículo, nos diz que é com temor e tremor. Temor e tremor. Temer a Deus é uma outra característica dos filhos de Deus. Ao contrário de pânico e alarme, refere-se a um profundo respeito e reverência diante de Deus. Mas ele enfatiza aqui não somente temor, porém também tremor. Por que tremor? Por conhecer quem Deus é. Quando nós conhecemos quem Deus é, nós tememos e trememos diante da sua presença. Deus é um Deus santo, puro, justo, incorruptível. Ele é digno de todo poder e glória. E nós, quem nós somos? Nós somos finitos, pecadores, impuros, corruptíveis, feitos do pó da terra. Nós desvanecemos-nos como a erva do campo. Somos carecedores de toda piedade e misericórdia de Deus, a quem nós continuamente ofendemos. É como diz lá em Eclesiastes capítulo 1,
capítulo 5, perdão, versículo 1. Nós aqui já vimos bastante, lemos bastante com as pregações do pastor, essa mensagem eclesiástica que diz, lá no capítulo 5, versículo 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegasse para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que faz mal. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus, quando entrares na presença de Deus. Nós entramos diante dele no lugar de adoração, com temor e tremor. A nossa postura tem que ser de adoração a Deus. Deus está presente. Está presente aqui esta noite. O salmista no Salmo capítulo 88, versículo 1 diz: Deus toma o seu lugar na congregação divina, ou Deus assiste na congregação divina. Ele toma o seu lugar. Ele está presente no nosso meio, entre os salvos, na sua igreja. E é um fato, é uma realidade triste que nós vemos numa época em que o temor e a reverência estão em desuso em nossos dias, no ambiente de culto, no ajuntamento solene para adoração. Nós acabamos por nos esquecer onde nós estamos e diante de quem nós estamos e quem nós somos. Aliás, irmãos, essa é uma das características dos perdidos. É total desprezo e reverência, indiferença total ao seu Criador. Os irmãos se lembram da parábola do juiz iníquo, lá em Lucas, capítulo 18, versículo 2? Em sua parábola sobre o juiz iníquo, o Senhor fala a respeito da característica do juiz iníquo. Ele não temia Deus e nem respeitava homem algum. E como não bastasse isso, ele mesmo se orgulhava disso, se gabava dizendo: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Esta é a atitude do perdido, que caminha para a eterna destruição. Falta de temor e reverência a Deus. Mas, para vocês que são salvos, diz Paulo, temor e tremor a Deus. Amém? Terceiro princípio, irmãos, nessa jornada do desenvolvimento da nossa salvação. É um progredir em comunhão e temor diário na presença de Deus. Na presença de Deus. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui está a joia da coroa da nossa salvação. O próprio Deus. Não é nós, é Deus. Esse é o divino paradoxo. É Deus operando tudo em nós. É difícil de compreender, mas é Ele. Ele que faz tudo isso em nós. Paulo reconhece isso em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 10, quando ele diz assim: trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele reconhece que ele trabalhou muito mais, mas no fim ele conclui: não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, foi o Senhor. É Deus quem efetuou o querer. É Deus que dispõe o nosso coração para com Ele. Esta é a nossa vocação eficaz. É como a gente aprende em nossa confissão de fé, na confissão de fé de Westminster, diz assim no capítulo 10, lá sobre o capítulo da vocação eficaz. É Deus que renova as nossas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-nos eficazmente a Jesus Cristo, nos tornando dispostos por meio de sua graça. Ou seja, é Deus que nos dispõe a tudo isto. O salmista no capítulo 27, no Salmo 27, capítulo 8, o salmo que nós lemos no início da nossa liturgia, diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Diz
ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Deus planta no coração esse desejo de buscar-lhe, essa divina semente. E o ser humano, o homem transformado por Deus, responde: buscarei, pois, ó Deus, a tua presença. Tudo é Deus. É Deus operando em nós, o querer e o efetuar. O apóstolo Paulo está tão convicto disso, irmãos, tão convicto desta bendita obra de Deus na vida dos eleitos, que ele diz lá no início desta epístola aos Filipenses. Volta lá no início da epístola, desta carta. Ele menciona essa realidade no capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ele estava tão certo, convicto, que ele disse: olha, aquele que começou esta boa obra vai completar até o dia de Cristo. Essa obra que Deus realizou na nossa salvação, Ele realiza na nossa santificação e há de realizar na glorificação. E tudo Ele faz para o louvor da sua glória. Como diz no versículo 13, ressalta que é segundo a sua boa vontade. Deus faz tudo conforme a sua boa vontade. Também, como nos diz em Efésios capítulo 3, no versículo 11, Paulo diz assim: Deus faz segundo o seu eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, tudo conforme o seu eterno propósito. E um detalhe, irmão, gostaria de dizer um detalhe no processo da nossa santificação. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 14 e ao versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: como filhos da obediência, não vos amodeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deixa eu aberto aqui e vamos lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. No versículo 2 o Senhor diz: 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um detalhe, irmãos, no processo da santificação, desse desenvolvimento da nossa salvação em Cristo, é que cada vez mais que nós vamos progredindo e desenvolvendo, nós vamos nos desassemelhando ao mundo e nos assemelhando cada vez mais a Cristo. Este é o nosso processo. A gente vai cada vez mais se tornando igual a Cristo. Esse é o nosso objetivo, ser como Cristo. Então, por isso, o apóstolo Pedro diz aqui, no versículo 13 do capítulo 1 da sua primeira epístola: como filhos da obediência, não vos amodeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não vos amodeis, não tomemos a forma, nós vamos perdendo a forma deste mundo e vamos tomando a forma do Senhor, que é santo, porque Ele diz: sede santos porque eu sou santo. É santo aquele que nos chamou, por isso
nós devemos ser santo como Ele é. Este é o progresso do cristão. Ele vai se desenvolvendo, se amoldando à imagem e à semelhança do Senhor. A vida de santidade, irmãos, essa vida de santidade, ela não é uma opção para nós. Ela é uma característica dos filhos de Deus. Isso faz parte do nosso caráter. A gente vai se moldando cada vez mais, ou melhor, sendo moldados à imagem do Senhor. E gostaria, irmãos, que nós pensáramos como uma aplicação, refletíssemos individualmente, como tem sido o desenvolvimento e o progresso da sua salvação? Você tem crescido em santidade? Tem crescido na graça? Tem crescido na fé e no conhecimento do nosso Senhor? Ou ainda são como bebês que precisam de leite? Como Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios, versículo 3, verso 2, ele disse: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês não podiam suportar. Ou seja, os coríntios ainda eram meninos na fé, no entendimento, não haviam crescido, estavam atrofiados, não estavam desenvolvendo na fé, na santificação, no conhecimento de Cristo. Estavam até disputando entre eles a quem eles pertenciam, se era Paulo, Apolo ou a Cristo. Estavam totalmente atrofiados no entendimento, eram infantis, apesar de demonstrarem muitos dons. A igreja de Corinto, se vocês lerem lá em 1 Coríntios, estava mostrando muitos dons, né? Mas ainda eram meninos na fé, no entendimento. Outra questão para você refletir, irmão. Seu coração anseia por Deus como a terra árida por chuva? De forma prática, você gosta de ler a sua Bíblia? Tem fome pela palavra de Deus? Fome de orar? Expectativas de estar na igreja? Você fica pensando, não vejo a hora que chega o domingo que vem, o domingo para estar na igreja? Ou vir a igreja na sua vida acaba se tornando um fardo? A gente não é possível para nós, irmãos, fazer progresso sem orar e ler a Bíblia, sem estudar ela. Crescer na fé, amadurecer na vida cristã, conhecer a Deus exige tempo, e muito tempo. Isso significa que, às vezes, será preciso se desconectar do mundo virtual, deixar o celular de lado, porque ele é um ladrão de muitas coisas nas nossas vidas. Ele rouba o nosso tempo. Ele é como as aves dos céus, em que o Senhor fala lá em sua parábola, com as suas distrações. Vêm e roubam as sementes que foram plantadas. Deixa a gente hipnotizado. Esses vídeos curtos hipnotizam a gente. Você, como vai ver, já foi meia hora lá. Quase uma hora. Só vendo vídeo curto. Os salvos, com certeza, ele pondera essas coisas, reflete essa realidade. Ele pensa que precisa algumas coisas ser posta em ordem, pôr a sua casa em ordem. E o seu coração ele tem ansiado, anseia por Deus e sua palavra, pelas coisas de Deus. Mas, se você ainda permanece indiferente, irmão, a palavra de Deus, esta realidade em Cristo, acaba não tendo mais nada o que dizer, a não ser aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 6, no versículo 6, que diz: é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Irmãos, a nossa salvação é um presente de Deus, que devemos cuidar cada vez mais, com temor e tremor. Isso requer de nós uma ação consciente todos os dias, para que haja amadurecimento
espiritual. É uma luta, não é fácil, mas é preciso. A nossa luta é por todos os frontes. A gente está como num campo de batalha. E às vezes a gente acaba vacilando, né? Acaba sendo como um soldado no campo de batalha. A gente acaba sendo alvejado. Mas Deus é misericordioso. Ele nos regenera. É uma caminhada constante na santificação e aprendizagem que, felizmente, graças a Deus, nós não trilhamos sozinhos. Paulo nos diz que Deus, Ele está conosco, pois é o próprio Senhor que nos motiva, Ele nos dá força para perseverar. Como nós lemos no versículo 13, é Deus que opera em nós. O cristão, ele está constantemente preocupado em cuidar da sua salvação e santificação. Ele busca maturidade espiritual e tenta superar qualquer aparente religiosidade. Religiosidade apenas apenas externo, apenas cerimonial. Por isso, irmãos, valorize, insista em seus momentos pessoais com Deus. Persevere em oração. Mesmo quando não achar que não há resposta, persevere. Não quer dizer que Deus não tem ouvido. Ele só faz conforme a sua vontade, no seu tempo. Seja incansável na busca por conhecer mais a Deus e sua palavra. Permaneça em comunhão com a igreja. Busque a palavra do Senhor. Seja incansável. A palavra do Senhor ela não nos cansa. Você pode ler essa epístola 10 vezes. 10 vezes você vai ver que você vai aprender. Deus vai falar com você. Então seja incansável nessa busca por conhecer mais a Deus em sua palavra. Permaneça em comunhão com a igreja. Nenhum de nós, nenhum cristão é uma ilha. Nós não crescemos sozinhos. Nós precisamos um do outro para crescer. Junte-se à comunhão da igreja, para que você possa ser edificado e edificar os demais. E a igreja, irmãos, ela vai muito além daqui. Os irmãos, alguém pode dizer, mudei de bairro, cidade, estado. Lá onde você residir, recomeçar a vida, busque congregar. Nós precisamos da igreja. A igreja que instituiu foi o Senhor. Não existe essa de um cristão desigrejado sozinho. Não, o cristianismo não é isso. Nós precisamos da igreja. Procure um lugar. Alguém pode dizer, eu não gosto daqui. Alguém pode falar. Não. Então, procure um lugar onde você possa servir a Deus, sem amarras ou amarguras, sem estar amargurado, sair em paz, sem estar amargurado com ninguém, disposto unicamente a honrar o Senhor, adorar e glorificar Ele, que nos chamou para a sua eterna salvação. E para você que está em dúvida e pergunta, poxa, e eu, que me encontro perdido, como é que eu posso ser salvo? A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, o apóstolo diz, quando ele disse para o soldado lá em Filipos, em Atos capítulo 16, versículo 31, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Esta é a palavra do Senhor. Você que deseja esta comunhão, você pode se juntar a nós para aprender mais da palavra de Deus, para ser edificado em Cristo e na comunhão. Aqui nós temos todos os domingos, que é uma bênção, nosso CBD. Graças a Deus aqui nós aprendemos com graça, com sabedoria. Temos o nosso culto à noite. Temos o estudo bíblico durante a semana. Então, nós temos os recursos para que a gente possa crescer. Crescer, desenvolver a nossa salvação. Isso com temor e tremor diante do Senhor. Amém, irmãos? Espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês e que vocês possam pôr em prática com amor a Deus e com santa reverência ao Senhor. Amém?